E aí, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Gente, então vamos lá, né? Nessa aula ao vivo agora, vamos dar aí as dicas, eu e o professor Daniel Marques, de língua portuguesa, eu da parte aqui do raciocínio lógico, vamos dar aí as dicas para a prova que vai acontecer agora, então, no final de semana, da Polícia Civil de Santa Catarina. Gente, em relação à parte da matemática, nós temos lá para os conteúdos, nós temos dois cargos, o cargo para agente e o cargo para escrivão. Os conteúdos da matemática e os conteúdos do raciocínio lógico, que são os mesmos, lembrando que nós temos a parte da lógica proposicional, tá? Que nas provas aí dessa banca FEPESE, eles acabam cobrando de uma, claro, né, pelo menos uma questão, que é o mínimo, mas no máximo duas questões da parte do raciocínio lógico, que são as proposições, os conetivos, as negações, as equivalências. Então vamos lembrar aqui, gente, dessa parte relacionada ao raciocínio lógico. A gente tem o que nós chamamos, né, então lá de proposições, e nós temos as proposições simples e as proposições compostas. Lembrando que proposição é uma frase declarativa que nós podemos associar, gente, o valor de verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Lembrando que quando nós temos essas palavras, o ou, o e, o então e o se e somente se, então agora aqui nós temos o que nós chamamos de conetivos ou conectivos. A função desses conetivos é ligar duas proposições simples, virando o que a gente chama de uma proposição composta. Gente, agora, para a prova, a gente tem que lembrar, a gente viu isso durante as nossas aulas, né? Os alunos aí que adquiriram, então, o curso do resolução de questões aí da banca FEPESE, nós vimos, gente, a matéria de como que eles cobram isso aqui em prova usando os conetivos. E a gente viu que é cobrado a parte da tabuada lógica. O que seria a tabuada lógica? Lembrando que quando nós temos esse conectivo ou, ó, proposição P, proposição Q, e nós temos aqui P ou Q, certo? Eu vou usar a palavra o ou, lembrando que esse ou, que é uma disjunção na lógica, o símbolo é a letra V, tá? Mas eu botei aqui o ou. Só para a gente lembrar, ó, vou fazer uma tabela aqui, a nossa tabuada lógica, lembrando que eu vou colocar aqui todas as possibilidades para as minhas proposições P e Q. Se nós tivermos verdade ou verdade, a primeira proposição simples verdadeira e a segunda proposição simples verdadeira, verdade ou verdade, nós teremos verdadeiro. Quando for verdade ou falso, verdadeiro. Falso ou verdade, vai ser verdadeiro. Agora, falso ou falso é a única que vai dar falsa. Então não esqueçam, gente, nessa tabuada lógica aqui do nosso conectivo ou, basta nós termos uma das proposições verdadeiras para que o resultado final seja verdadeiro. Só vai ser falso quando as duas forem falsas. Já o conectivo e, nós temos esse conectivo e, que é chamado de conjunção, o ou é uma disjunção e o e é uma conjunção. Também vou fazer aqui uma tabela para nós lembrarmos da nossa tabuada lógica. Então não esqueçam, gente, que quando nós temos o conectivo e, se eu tenho verdade e verdade, eu vou ter verdadeiro. Quando eu tenho verdade e falso, isso aqui vai dar falso. Falso e verdade vai dar falso. Falso e falso vai dar falso. Então não esqueçam que o conectivo e o ou
ele é um ao contrário do outro. Porque lá nas minhas proposições simples, ligadas com ou, basta uma delas ser verdade para que tudo seja verdadeiro. Já o e só vai ser verdade quando as duas forem verdadeiras. Porque se eu encontrar um falso, eu já sei que o resultado final vai dar falso. Depois nós temos o conectivo então, que é um que aparece, gente, muito nas provas aí da banca FEPESE. Então nós temos o conectivo então. O então, que é o chamado de condicional, ele é uma condicional. Vamos lembrar, gente, que essa condicional só tem uma maneira de dar falso. Quando nós temos verdade, então verdade, o resultado final vai ser verdadeiro. Quando nós temos verdade, então falso, é a única que vai dar falso. Lembrando, antes do então, o antecedente, depois do então, o consequente. É o único que vai dar falso e a gente vai lembrar como Vera Fischer. Lembra? V de Vera, F de Fischer é a única que vai dar falso. As demais combinações ali, gente, sempre dará verdadeiro. Falso, então falso, também vai ser verdadeiro. Então não esqueça, o então só tem uma maneira dessa frase ser, essa proposição composta ligada com então, que é a condicional, dar falsa quando for Vera Fischer. Não esqueçam, isso aqui é uma tabuada e a gente tem que saber, essa tabuada é importante aí para a prova que vocês vão prestar no final de semana. E a última tabela aqui, gente, a gente tem a tabela do C e somente C. Então é C e somente C, P, C e somente C, Q. Então, mesma coisa, lembrando da nossa tabuada lógica, então nós teremos aqui VV, VF, FV e FF. Lembrando que esse C e somente C, ele é dois então, ele é uma bicondicional. Por quê? Porque ele é dois então. A gente diz que é a ida e a volta. Então, vamos gravar que ele é verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Valores lógicos diferentes, nós teremos falso. Então, isso aqui é a nossa tabuada lógica. Lembrando, gente, que esse conectivo então, a gente pode ter A, então B, esse símbolo aqui é o então, A, então B, mas eu poderia escrever C, A, vírgula B. Toda frase que começa com C, porque às vezes a gente não enxerga, fica mascarado ali, disfarçado, vamos dizer assim, onde está o conectivo. Então, quando a frase começa com C, depois da vírgula aqui está subentendido que a gente tem o então. Também eu posso escrever B, vírgula, CA, e também lembrar que esse A, então B, eu poderia dizer que é todo A é B. Então notem que isso aqui é tudo a mesma coisa, e aí às vezes a gente fica pensando, mas aonde é que está aquele nosso conectivo? Lembrando que o E, eu também posso escrever assim, ó, eu posso colocar no lugar do E, o mas. Então eu digo, Paulo é médico e Ricardo é professor. Então eu poderia botar Paulo é médico, mas Ricardo é professor. Então isso aí me dá a ideia do conectivo E. Então bem importante essa tabuada lógica. Também, gente, para a prova, não esqueçam que nós vimos aí nas nossas aulas aquela parte da negação. Como que eu faço para negar, ó, negação, como que eu faço para negar esses conectivos? Então nós temos, primeiro, para nós negarmos, ó, o símbolo de negação, lembrando que negar na lógica é trocar o valor lógico. Se eu tenho uma frase que é verdadeira e eu nego ela, ela vai virar falsa. Se ela for falsa e eu negar, ela vai virar verdadeira.
Agora, quando eu tenho uma frase que é verdadeira e eu reescrevo essa frase na contramão, acrescentando um não, tirando um não, e ela continua verdadeira, aí é uma equivalência. Ela é falsa e eu fiz essas modificações e ela continua sendo falsa, isso aí é uma equivalência. Agora, quando tem a troca do valor lógico, não esqueçam que nós estamos diante de uma negação. Então, pode ser, gente, que aí na prova de vocês, dessas duas questões de raciocínio lógico, pode ser que tenha uma de negação. Então, vamos lembrar da regra. Quando a gente for negar uma frase que tem o conectivo ou, ó, esse símbolo significa que eu quero negar essa proposição composta. Então vai aparecer aqui, né? Pode ser assim, João não é alto ou Pedro é enfermeiro. E aí eu quero negar essa frase. Então quando tu vai negar o conectivo ou, não esqueçam que ele vai virar o e. E essa proposição tu vai trocar o valor lógico e tu vai trocar o valor lógico dessa outra. Então se aqui eu digo assim, João não é alto, aqui vai ficar que João é alto. Não me lembro o que eu tinha falado, vamos supor, Ricardo é enfermeiro, aqui ficaria Ricardo não é enfermeiro. Mas não esqueçam, o ou vai virar o e. Segunda regrinha, quando nós formos negar o conectivo e, então o e vai virar o ou, vai virar essa disjunção. E aí tu nega essas duas proposições, não P e não Q, certo? Terceira regrinha, quando a gente vai negar uma condicional, essa também eles, digamos assim, é uma negação que eles gostam de colocar aí nessa parte da lógica proposicional. Quando nós formos negar uma condicional, tu mantém a primeira, tu insiste na primeira e nega a segunda. Seria uma frase como se eu dissesse assim, ó, se faz sol, então vou à praia. O P seria, se faz sol, ligada com então, vou à praia. Se faz sol, então vou à praia. Como é que eu faria para negar? Eu diria assim, faz sol, eu mantenho a primeira, eu digo que faz sol e aqui lembram que eu disse vou à praia? Então eu diria que não vou à praia. Faz sol e não vou à praia. Aí a gente negou. Lembrando que negar é trocar o valor lógico. Se essa frase for verdadeira, na negação ela vira falsa. Se essa for falsa, aquela lá vira verdadeira. Ok, gente? A outra parte importante aí dessa lógica proposicional, vou colocar nesse cantinho aqui, é a nossa equivalência lógica. Não esqueçam lá daquelas questões que nós vimos da FEPESE, dessa banca FEPESE. Lembram que eu mostrei para vocês como que eles perguntam essa equivalência. Então a equivalência, gente, nós temos essa daqui, ó, P, então, Q. Esse símbolo aqui é o símbolo da equivalência. Essa daqui, ela é tradicional nos concursos. Sempre quando eu tenho uma frase que é uma condicional, né, essa flechinha com a seta aí para a nossa direita, é o conectivo então. P, então, Q. P, então, Q. Esse P, então, Q, quando nós negarmos essa condicional, o que nós vamos... quando nós queremos encontrar a equivalência, né, a negação, já fiz aqui, ó, mantém a primeira e nega a segunda. Quando eu quero a equivalência, essa frase é verdadeira, mas eu quero reescrever ela de outra forma, mas eu quero que ela continue sendo verdadeira. Ou ela é falsa e eu quero que ela continue sendo falsa. Então não esqueça, apareceu a frase com então, e ele te diz, das frases, das alternativas abaixo, qual que é a equivalência, a gente não vai pensar duas vezes, gente. A gente vai lembrar dessa daqui, que é chamada de contrapositiva. Já vai com isso pronto, ó.
Se faz sol, então vou à praia. Se faz sol, então vou à praia. Eu poderia dizer assim, não vou à praia, então não faz sol. Essas duas frases, elas são equivalentes. E tem uma outra equivalência, gente, que seria essa daqui, ó. P, então, que é equivalente a não P ou que. Então, se lá na prova eu tenho uma frase ligada com conectivo então, e eu tenho se faz sol, que seria a proposição P, então vou à praia, ela é equivalente a se faz sol, então vou à praia, eu diria não vou à praia, então não faz sol. Mas se não tiver essa nas alternativas, não esqueço que também serve como equivalência da condicional. Se faz sol, então vou à praia, eu poderia dizer se faz sol, então vou à praia, eu diria não vou à praia ou faz sol. Essa aí também é equivalente, tá certo? Então, claro, estou colocando aqui as regras para que a gente possa lembrar aí das nossas proposições, da tabuada lógica, da negação e da equivalência. Claro, tem outros assuntos, mas esses, gente, são aqueles que têm uma probabilidade muito grande de aparecer aí na prova do final de semana. Ok, gente? Então, isso relacionado à lógica formal, essa lógica proposicional. Em relação à matemática, gente, que é o raciocínio, então, quantitativo, que é aquele que nós vamos fazer cálculos, nós temos a parte das porcentagens, a parte da regra de 3, que é uma característica, gente, dessa banca FEPESE. Eles gostam, independente daquelas questões que nós fizemos no nosso resolução de questões, eu falei para vocês que os cargos de nível superior, eles gostam de colocarem aí nas provas, então, com o mesmo edital aí, os mesmos conteúdos que vai aparecer agora no final de semana. A parte da matemática básica, eles gostam de perguntar realmente regra de 3, as porcentagens e proporções, que é então a mesma coisa aí que eu estou falando de regra de 3. Então vamos lembrar aqui rapidamente. Gente, quando nós temos, por exemplo, uma conta como essa, apareceu lá no enunciado, 24% de 500. Quanto vale 24% de 500? O D na matemática sempre representa uma multiplicação. Então, o D é vezes. Então, eu vou calcular 24 por 100, para eu tirar o símbolo percentual. Eu posso até dividir aqui. E quando divide por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda, que vai ficar 0,24. Mas nesse caso aqui, vezes 500. Melhor deixar assim, porque agora eu posso cortar 2 zeros daqui, com 2 zeros ali de cima. E 24 multiplicados por 5, isso aqui vai dar 120. Então, o D na matemática, a gente sempre é uma multiplicação. Se eu tenho, quanto vale 70% de 300? Então isso aqui vai ser 70 por 100 vezes 300, simplifico aqui, 70 vezes 3 vai dar 210, certo, gente? Então, o D na matemática sempre representa uma multiplicação, é nós multiplicarmos. Outra coisa importante, gente, aqui da parte de porcentagens, que com certeza vai estar nas duas provas, tanto do agente quanto do escrivão, é aumentos e descontos relacionados aí, então, à parte de porcentagem. Então, vamos lembrar assim, eu tenho lá um produto que custa R reais, tá? Eu não quero colocar o valor aqui desse produto. Esse valor aqui pode ser R$ 1.550, pode ser R$ 2.000, R$ 2.780, e ele me diz que esse valor houve um aumento
de 12%. Qual o valor final? Claro, contando já com esse aumento. A maioria das pessoas acabam fazendo dois cálculos. Calcula os 12%, depois soma com o valor lá, o valor inicial. O negócio é fazer um cálculo só. Então não esqueça, aumentou 12%, vai ser os 100% mais os 12%, que vai nos dar 112%. Vai nos dar aqui 112%. Vou dividir esse valor por 100 para eu tirar o símbolo percentual. Nesse caso, eu não quero deixar infração. Então, essa vírgula anda duas casas para a esquerda, vai ficar 1,12. Significa que um aumento de 12% é uma multiplicação por 1,12 vezes esse valor aqui. Isso aqui já vai me dar, gente, o resultado já com esse aumento. Agora, se esse valor em reais, claro, estou pensando aqui em reais, pode ser uma quantidade de uma determinada coisa, pode ser número de pessoas, e agora houve uma diminuição, e se isso aqui falar em dinheiro, um desconto de 12%, qual o número que eu devo multiplicar que já vai me dar o valor final? Então não esqueça, aí vai ser quanto? Vai ser 100% menos os 12% lá do desconto, né, da redução, isso aí vai nos dar 88%. Dividimos por 100, isso aqui vai dar 0,88. Significa, então, que agora nós teríamos que fazer 0,88 vezes R. Isso aqui já vai me dar o valor final, o valor que eu devo pagar com o desconto que me deram. E aí eu faço um cálculo só. Isso aqui, gente, na parte das porcentagens. Em relação à regra de 3, não esqueçam que nós temos regra de 3 simples e regra de 3 composta. Regra de 3 simples, regra de 3 composta. Em relação à regra de 3 simples, eu vou mostrar aqui, gente, não vou fazer o cálculo só para que nós vamos lembrar então de como monta sem o cálculo. Vamos supor que eu tenha essa situação aqui. Eu digo para vocês que 27 funcionários de uma determinada empresa executam um trabalho, uma tarefa em 7 dias. Agora, se nós tivermos 15 funcionários que irão executar a mesma tarefa, eles irão levar mais dias ou menos dias. Então, notem que é uma regra de 3 simples, porque nós temos apenas 2 colunas, primeira, segunda coluna. Lembrando que na regra de 3, gente, é fundamental nós colocarmos a grandeza, né, esse número de cima e o de baixo na mesma unidade, funcionários, dias, vou ter a resposta em dias. Agora eu tenho que lembrar, gente, uma coisa muito importante. Se isso daqui vai ser uma regra de 3 direta ou se ela vai ser uma regra de 3 inversa. A direta é quando uma grandeza aumenta, a outra deverá aumentar. Quando uma diminui, a outra irá diminuir. Já na inversa, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então, basta nós perguntarmos, gente, para nós mesmos. 27 funcionários executam uma tarefa em 7 dias. Agora, 15 funcionários, para executar a mesma tarefa, eles levarão mais dias ou menos dias? Então, eles levarão mais dias, porque nós diminuímos o número de pessoas trabalhando, é logo que o tempo vai aumentar. Então, notem que aconteceu isso aqui, ó, gente. Aumenta, diminui, diminui, aumenta. Então, ela é uma regra de 3 inversa.
E aí fiquem ligados, gente, a maioria das pessoas monta a regra de 3 e às vezes na afobação já quer multiplicar assim. Tu só pode fazer desse jeito se for diretamente proporcional. Se for inversa, tu vai usar o lá. Por que lá? Porque aí tu vai multiplicar assim, ó, lado a lado. Então nós faremos aqui 15 multiplicados por x é igual a 27 vezes 7. E aí nós vamos passar o 15 para cá, dividindo, e aí tu vai descobrir qual é a quantidade de dias aqui. Pode dar um número inteiro de dias ou pode dar um número quebrado, mas aí tu vai ter tantos dias e depois não esqueça que um dia nós temos 24 horas e aí tu pode dizer, ó, são tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, tá certo? Bom, agora, se eu tenho 120 alunos de uma turma corresponde a 100%, eu quero saber quanto que 72 alunos corresponde a quantos por cento. De novo, uma regra de 3 simples. O que eu tenho aqui, gente? 120 alunos vale 100%. 72 alunos é menos alunos aqui, então vai ser menos porcentagem. Diminui, ou aumenta, eu estou diante de uma regra de 3 direta. E aí, quando ela for direta, a gente usa o DID. Aí tu pode multiplicar assim na diagonal. E aí, fazendo a conta aqui, nós teremos 120 vezes x igual a 72 vezes 100%. E nesse caso, isolando o x aqui, essa conta vai nos dar 60%. Tá ok, gente? Então, esse aqui é só para a gente lembrar da nossa regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Depois, para finalizar, gente, tem uma parte lá da análise combinatória chamada a parte das permutações. Permutações. O que é as permutações? Permutar é a gente trocar a ordem de todo mundo ao mesmo tempo. Palpite que apareça aí na prova alguma coisa relacionada com anagramas. O que é um anagrama? Tu pega a palavra prova, a própria palavra é um anagrama, ok? E esse anagrama, vou botar aqui no plural, anagramas, é nós escrevermos assim, ó, A, V, O, R, P, isso aqui, esse é um anagrama, esse é outro. Então, o que é o anagrama? Anagrama ou anagramas é nós trocarmos a ordem dessas letras, mesmo que a nova palavra tenha sentido ou não. Qual é a quantidade de anagramas que nós podemos formar aqui? Então, não esqueça que isso seria uma permutação, P, permutação de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, P de 5. Como é que se faz o cálculo? É 5 pontos de exclamação. Lembrando que esses 5 pontos de exclamação, né? Nós estamos aqui com o Marcos, o Daniel, professor português, daqui a pouco deve estar pensando assim, ó, como é que eu vou ler esse número? Vai ser 5, por causa do ponto de exclamação, mas esse número é 5 fatorial. Isso aqui é 5, 4, 3, 2, 1, que vai dar 120 maneiras aqui, 120 anagramas. Agora, fiquem ligados, porque eles podem colocar a palavra polícia. Quantos anagramas eu consigo formar com a palavra polícia, descontando o acento que eu não coloquei? Né? O Marx aí, o português já está dizendo, Bart, ó o acento, ó o acento. Não, é de propósito, porque eles podem até colocar a palavra aqui com o acento, mas eles vão pedir os anagramas descontando o acento, sem usar o acento. Então, quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser uma permutação de 7. Porém, não esqueçam que nós temos, essa palavra tem letras repetidas. Olha só, o I aparece 2 vezes, então tu vai ter que dividir pela permutação de 2. Bom, vamos supor, agora eu não tenho mais letras repetidas. Se eu tivesse, por exemplo, 3 vezes o A aqui,
nessa palavra, aí eu faria aqui vezes P de 3. O nome disso aqui é chamado de permutação com repetição. Qual é o cálculo? 7 fatorial dividido por 2 fatorial. E aí, fazendo essa conta aqui, 7 fatorial vai dar 5.040, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, e aí a gente faz a divisão. Também é uma característica aí da banca FEPESE colocar em questões com a parte da probabilidade, que claro, está no edital, e lembrando que probabilidade é essa divisão, gente, é o quero dividido pelo que eu tenho, quero dividido pelo que eu tenho. Então, daqui a pouco, pode ser uma questão que dentro de uma urna, nós temos dentro dessa urna bolas numeradas de 1 a 10. Então, eu tenho lá dentro da urna bolas numeradas de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vem a pergunta, qual a probabilidade, qual a chance do Bart ou do Daniel ou de qualquer outra pessoa colocar a mão dentro dessa urna e aleatoriamente retirar uma bola que seja o número ali superior a 7, maior que 7. Então notem que nós temos 3 possibilidades. Então é 3 de um total de 10. Geralmente eles vão perguntar a resposta em porcentagem. Divide, dá 0,3. Essa aqui é a resposta. Mas se ele quiser em porcentagem, não esqueçam de multiplicar por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, isso aqui vai nos dar 30%. Tá bom, gente? Então, isso é o que eu queria falar aí para vocês dessas dicas de última hora. Lembrando, né, que no nosso curso aí de resolução de questões da FEPESE, a gente fez questões de tudo que é jeito. Fizemos questões da matemática básica, questões de PA, PG, análise combinatória, probabilidade, a parte do raciocínio lógico e questões misturando os assuntos. Aqui, como eu falei, uma dica aí de última hora. Ok, gente? Agora eu vou chamar aqui o Daniel, o Marques, vou passar para ele o microfone aqui, o lapela, e o Daniel também vai dar as dicas aí de última hora de português. Ele disse que sonhou aí e vai com certeza aí falar de umas 5, 6 ou 7 questões aí de português para a prova do final de semana. Ok, gente? Então eu vou passar aí a palavra para o Daniel. Eu já vou apagando aí o quadro para ti, mas a gente vai fazer a troca aqui do lapela. Troca ao vivo aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, né? É para tirar a camisa? Quando tu te apresenta aí, Max, eu vou apagando o quadro aqui. Muito obrigado. Só colocar aqui. Opa. Vou colocar aqui por cima mesmo, né? Já estou parecendo um sertanejo universitário. Tá legal assim. Não vai mudar muita coisa, né? Acho que eu vou até cantar uma música sertaneja aqui hoje. Né? Então tá, pessoal, aproveitando enquanto o nosso querido Bart aqui vai apagando o quadro pra gente, sou o professor Daniel Marques, sou professor de língua portuguesa aqui do curso Jorge Bart. Vamos falar um pouquinho então daquilo que pode aparecer na prova de vocês, nessa prova da Polícia Civil aí de Santa Catarina, banca FEPESE. Pessoal, se a gente analisar as últimas provas da FEPESE, a gente vai ver que a FEPESE gosta muito de abordar alguns aspectos relacionados à parte de linguagem. Claro, alguns aspectos voltados para a parte de linguagem, relacionados também à parte estrutural da nossa língua materna, do nosso português, falando um pouquinho de sintaxe, gramática, etc. Uma coisa bem legal e bem interessante que essa banca gosta de cobrar, diferente de muitas bancas por aí, é uma coisa chamada vícios de linguagem. E no vícios, nessa parte chamada vícios de linguagem, a gente tem vários aspectos, inclusive gramaticais, que podem ser abordados ali
para vocês. Então, eu pensei em mais ou menos destacar os principais vícios de linguagem aqui para que a gente possa justamente acertar essa questão e vocês vão ver que, na verdade, a gente pode relacionar a outras questões que podem aparecer na prova de vocês. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, então, dos vícios de linguagem, tá? O que são vícios de linguagem, pessoal? Vícios de linguagem são desvios da norma padrão, desvios da gramática dita culta da língua portuguesa. Seja esse desvio causado por um erro de pronúncia, seja um erro de repente gramatical, um erro de escrita, um erro sintático, isso é o que a gente chama de vícios de linguagem. Então, vícios de linguagem são inadequações, é aquilo que a gramática normativa não aceita. Então, seriam erros, né? Seriam inadequações de acordo com a gramática normativa. Só para que vocês peguem alguns exemplos, e aí vocês vão ver que eu vou destacar um vício de linguagem especial, e vocês entenderão o porquê. Vamos pegar alguns aqui. Olha só, um exemplo de vício de linguagem que nós temos é o chamado barbarismo. Aí tu vai dizer, Marques, o que é isso, barbarismo? O que é um barbarismo, pessoal? O barbarismo é a utilização de um termo estranho à nossa língua materna. Só toma cuidado. Como assim? A utilização de um termo estranho é aquilo que eu não utilizo no dia a dia? Não, não tem nada a ver. A utilização de um termo estranho é no sentido de que é aquilo que a nossa língua não reconhece por nela esse termo não existir. Esse barbarismo, esse erro, essa inadequação vai acontecer de três formas. Pode ser um erro na grafia, um erro de escrita, tá? Por exemplo, o cara ali emocionado, escreveu correndo e saiu uma palavrinha, ao invés de escrever problema, saiu isso aqui, né, pessoal? Saiu um problema, olha só. Tá? Isso aqui é um barbarismo que nós chamamos de barbarismo por cacografia, que é justamente um erro na grafia, né? Ou seja, isso aqui não existe na língua portuguesa, por isso que é um vício de linguagem, é isso aqui que nós chamamos de barbarismo. O barbarismo ele também pode se manifestar através de uma coisa que nós chamamos de silabada, é barbarismo por silabada, mas tu não precisa decorar esse nome, tu tem que entender o que é isso. Ó, exemplo clássico aqui, pessoal. O que a gente faz no dia a dia? Ó? Muita gente escreve essa palavra da seguinte forma, né? Escreve rúbrica e acentua ainda, coisa linda, né? Por quê? Porque na verdade é um erro fonético que a partir desse erro fonético ele também te causa um erro ortográfico. Porque a pessoa fala tanto rúbrica, 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 e o cara pensa assim, ó, bah, rúbrica, né? É uma proparoxítona, então ela deve ser acentuada. Mentira, não é rúbrica, é rubrica, pessoal. Por quê? Porque a pessoa está errando a sílaba tônica da palavra. Onde está a sílaba tônica? Que é aqui no bri, ó. E justamente ao errar a sílaba tônica, ela acaba errando também a grafia, né? Acaba acentuando. Não é rúbrica, é rubrica. Outra palavra que as pessoas erram direto no dia a dia, né? É a palavra, se bem que não utilizam muito no dia a dia, mas enfim, a palavra pudico é um outro exemplo de silabada, né? Muita gente fala púdico e sai acentuando. Não é púdico, é pudico. Isso aqui é o que nós chamamos de barbarismo por silabada. Beleza? E outro exemplo de barbarismo, pessoal, tá? Esse sim que as pessoas cometem e muito no dia a dia é a utilização de termos estrangeiros. É o famoso estrangeirismo. Mas, pessoal, se eu estou utilizando a grafia estrangeira, vamos pegar um exemplo aqui, ó, a palavra shampoo, né? Ó, aí o cara vai ali, bem faceiro, escreve shampoo dessa forma. Aí daqui a pouco ele está numa prova de redação e ele escreve shampoo assim, e daí ele vai ver a correção e aparece descontado isso aqui. E ele não entende por quê. Pô, mas olha aqui, escrevi bonitinho, né? Em inglês é assim. Em inglês é assim. Em português, nós já temos a palavra shampoo. Ela já foi aportuguesada, com X e U no final. E sem acento, não esquece. Olha só, então nós já temos a palavra aportuguesada. Isso aqui tu estás utilizando a grafia de uma outra língua. Por isso que isso aqui é um vício de linguagem. É um barbarismo por estrangeirismo que nós chamamos. Tá? Então, ó, barbarismo é um exemplo de vício de linguagem, tá, pessoal? Que se manifesta dessas formas. Erro na grafia, erro na pronúncia, a troca da sílaba prosódica, né? Ou também chamada de sílaba tônica, ou ainda o estrangeirismo. Fechou? Outro exemplo de vício de linguagem, também bem comum. Coloca aí, ó, a ambiguidade.
que é a ambiguidade, pessoal? Lembra, a ambiguidade é o famoso duplo sentido. É o famoso duplo sentido. Quando eu tenho uma frase com duplo sentido, ela tem um problema, ela tem uma inadequação. Isso é um vício de linguagem. Por exemplo, se eu digo assim, ó, tá? Bart falou com Carol sobre a sua educação. Olha só, Bart falou com Carol sobre a sua educação. Percebam que a gente tem aqui, ó, alguns fatores, alguns elementos. Nós sabemos que nós temos uma conversa entre duas pessoas. O Bart conversou com alguém. Com quem que ele conversou? Ele conversou com a Carol, né? Falou com a Carol. Eles falaram sobre um determinado assunto. Qual foi esse determinado assunto? A educação, sim. Mas aí eu te pergunto, a educação de quem? O Bart falou com a Carol sobre a educação dele ou sobre a educação dela? Porque quando eu digo Bart falou com Carol sobre a sua educação, a educação pode ser tanto da Carol quanto a educação de Bart. Ou seja, nós temos aqui uma frase ambígua. Por quê? Porque ela tem mais de um sentido, ela tem um duplo sentido. Marx, como é que eu poderia desfazer isso? Nós poderíamos desfazer isso a partir da utilização de um possessivo, ora tão somente masculino, ora tão somente feminino. Então eu poderia falar assim, ó, Bart falou com Carol sobre a educação dela. De quem é a educação? Da Carol. Ou ainda, Bart falou com Carol sobre a educação dele. De quem é a educação? É a educação do Bart. Então percebo que agora eu desfiz, né, esse vício de linguagem que nós chamamos de ambiguidade. Outro vício de linguagem também, pessoal, clássico aqui, ó, o nosso pleonasmo. Pleonasmo vicioso. Aliás, teve uma questão da FEPES uma vez, uma questão para o cargo de advogado, até por sinal, que ele fazia justamente a inversão. Ele perguntava, ele dava as frases e perguntava em qual das alternativas o vício de linguagem, entre parênteses, estava correto. Aí aqui, ó, ele fazia a inversão. Tinha um que ele te dava o pleonasmo, mas ele dizia que era ambiguidade. E outro ele dava uma frase ambígua e dizia que era um pleonasmo, tá? Então toma cuidado. O que é o pleonasmo, pessoal? O pleonasmo é a utilização de termos redundantes. Por exemplo, quando eu falo assim para ti, ó, a bola saiu para fora do campo. Ó, a bola saiu para fora do campo. Pessoal, se a bola saiu, é óbvio que ela saiu para fora. Aí é que tá. Isso aqui nós chamamos de quê? Isso aqui nós chamamos de pleonasmo, que é justamente a utilização de termos redundantes. Então, ó, saiu para fora, entrou para dentro, subiu para cima, desceu para baixo. Claro que essa forma de pleonasmo, ela é bem gritante, né? As pessoas já olham assim, saiu para fora. Tem um erro aqui, claro que tem um vício de linguagem chamado de pleonasmo. Se saiu, é óbvio que é para fora. Mas tem alguns que são, às vezes, mais sutis. Por exemplo, quando diz assim, ó, o principal protagonista de Vidas Secas, vamos pegar a obra Vidas Secas lá do Graciliano Ramos, né? O principal protagonista de Vidas Secas é Fabiano. Tá, mas espera aí, se ele é o protagonista, é óbvio que ele é o quê? O principal. Isso é um tipo de pleonasmo também. Então toma cuidado, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente chama de pleonasmo vicioso. Tranquilo? Outro tipo de vício de linguagem. Nós temos ainda outros vícios que se manifestam muito na questão fonética. Nós temos o chamado eco, nós temos, né, a cacofonia, nós temos a colisão, nós temos o hiato. Pessoal, eco, lembra que o eco é a repetição de mesma terminação, tá? Então, João falou com a administração sobre sua aprovação. João, administração, promoção e assim vai, né? Situação, lembra? Repetição de mesma terminação, isso é o que a gente chama de eco, é um vício de linguagem, é a repetição constante de mesmo sufixo, de mesma terminação, e é uma repetição desagradável, por sinal, né? Colisão também é repetição, tá? Só que é repetição de mesmo som consonantal. Colisão, colisão, consoante, lembra disso?
um exemplo de colisão, só que, claro, aí a gente já vai entrar também num aspecto das figuras de linguagem, mas eu não quero entrar nesse aspecto, mas é um vício, tá? Só que como foi um cara, né, muito importante da nossa literatura, ele podia. Se tu pegar, por exemplo, o Cruz e Souza lá no simbolismo, né, no Violões que Choram, vozes vivas, veludosas, vozes veladas, aquela coisa, volúpias dos violões. Percebe? Eu tenho a repetição do V, né, repetição de um som consonantal. Isso aí também é um vício. Mas para o Cruz e Souza não. Tá, para o Cruz e Souza não. Para nós, sim, meros mortais, se ficarmos repetindo ali, né, o mesmo som consonantal, nós teremos uma coisa chamada colisão. Assim como se eu tiver a repetição de mesmo som vocálico, nós teremos uma coisa chamada hiato, tá? Mas, pessoal, eu queria chamar a atenção, tá? Deixa eu até apagar aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para um vício de linguagem em particular. Se eu fosse assim, ó, apostar as minhas fichas numa alternativa correta para esse tipo de questão, tá? Eu apostaria nesse vício aqui, ó, que é um vício chamado de solecismo. Tá? Como assim, Marx? Solecismo. O que é o solecismo, pessoal? Solecismo, como o próprio, né? Como ele é um tipo de vício de linguagem, tu já sabe. Se é vício, é uma inadequação, tá? Então é um desvio da norma padrão, da norma culta da língua portuguesa. Só que o solecismo, pessoal, ele está muito ligado à sintaxe. Ele está diretamente relacionado à análise sintática. Por quê? Porque, na verdade, aqui são inadequações, são desvios, são erros, de acordo com a gramática normativa, acerca de 3 coisas. Então, ó, é um erro em termos de colocação pronominal, tá? Um erro de colocação pronominal, ou ainda, vou deixar um espacinho aqui para vocês, ó, um erro ainda de regência verbal ou nominal, por que não, tá? Um erro na regência, ou ainda um erro na concordância. Ó, então percebam, pessoal, para que eu possa identificar um solecismo, eu tenho que dominar o quê? Colocação pronominal, regência verbal e nominal e concordância verbal e nominal. Tá? Ou seja, por isso que eles gostam muito, e a FEPESE, dá para ver por provas antigas da FEPESE, que eles gostam muito das questões envolvendo vícios de linguagem, e o vício que mais aparece é o solecismo. Por quê? Justamente porque tu tem aqui, né, tá, 3 erros em termos, né, de colocação, regência ou concordância, que são assuntos que normalmente as pessoas não dominam. São aqueles erros assim bem comuns do dia a dia, tá? Colocação pronominal, vamos lembrar um pouquinho então da colocação pronominal. Ó, vou te dar um exemplo aqui de solecismo por colocação pronominal. Digamos que eu estou falando para vocês de um determinado local em que eu encontrei o professor Bart, tá? Fui fazer drenagem linfática, né? Tá? E aí encontrei o professor Bart nesse local. Então, olha só, eu encontrei ele na drenagem linfática. Pessoal, olha só, eu encontrei ele. Qual é o erro aí? De repente vai dizer, pô, Marcos, o erro está em fazer drenagem linfática. Também, mas olha só, eu encontrei ele. Não, convenhamos, pessoal, olha só, eu encontrei ele, está errado. Porque quem é que encontrou? Eu seria o sujeito da nossa oração. Encontrei quem? Encontrei o Bart, encontrei entre aspas, ele. O ele seria o complemento verbal. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando eu tenho um pronome exercendo função de complemento verbal, em outras palavras, aqui eu tenho um pronome exercendo função de objeto direto, eu não posso utilizar o pronome pessoal do caso reto. Não, eu tenho que utilizar um pronome oblíquo átono. Me, te, se, nos, vos, o, a ou lhe. Aqui no caso, eu deveria utilizar o ozinho. Então, Marcos, já sei, ficaria eu encontrei-o. Não, tu segue caindo num solecismo por colocação. Por quê? Porque aí tu tem que lembrar de uma regra de colocação pronominal que diz que quando eu tenho uma partícula atrativa, que é justamente o pronome pessoal do caso reto, pronome atrai pronome. Por isso que o correto, pessoal, é eu o encontrei e não eu encontrei ele.
Só que, de novo, eu só consigo chegar à conclusão que isso aqui é um solecismo, que é uma inadequação em termos de colocação pronominal, se eu lembrar, né, dos casos de colocação pronominal. Por isso, vou colocar aqui um breve resumo para vocês. Olha só, colocação pronominal. Quais são os 3 casos de colocação pronominal? Lembra? Próclise, mesóclise e ênclise. Claro, né, pessoal? Aqui eu estou falando da utilização dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a e o lhe. Ah, eu quero saber se o pronome vem antes do verbo, no meio do verbo ou após o verbo, que é justamente o que nós chamamos de próclise, mesóclise e ênclise, respectivamente. Só que eu não posso escolher, né? Eu não saio escolhendo, aqui eu quero colocar o pronome antes do verbo, agora eu quero no meio do verbo, agora eu quero uma ênclise porque eu acho que fica mais bonita. Não, pessoal, não existe isso. Existem regras que determinam a utilização de próclise, mesóclise e ênclise. De uma maneira bem breve, bem resumida. Olha só, eu vou ter próclise, um caso de próclise, sempre que eu tiver a chamada partícula atrativa. Ou seja, é uma palavrinha que vai puxar o pronome para perto dela. Exemplo que nós vimos aqui, ó, no caso do exemplo do Bart. Eu o encontrei. Por quê? Porque o pronome pessoal do caso reto é uma partícula atrativa. Então, já está aqui a primeira regra. Ó. O que nós temos como partícula atrativa, então, Marcos? Primeiro caso, coloca aí, pronomes. Lembra que o pronome, pessoal, tem um macetezinho aqui que nós colocamos sempre, que é o pronome atrai pronome. Ó, pronome atrai pronome. Então, tu falarias, ó, quem ligou-te ou quem te ligou? É quem te ligou. Por que é quem te ligou? Porque tu tens o quem, e o quem é um pronome interrogativo. Pronome atrai pronome. Quem te ligou? Tá? Segundo grupinho de palavras aqui, pessoal, lembrando, né, qualquer tipo de pronome, tá? Pronome relativo, pronome interrogativo, pronome demonstrativo, pronome possessivo, todos os pronomes aqui exercerão esse papel de partícula atrativa, tá? Depois, olha só, segundo grupinho de palavras que também são partículas atrativas, os famosos advérbios. Né? Tem gente aqui que sai aprendendo e memorizando palavras negativas, como nunca, jamais, não, e assim vai. Legal, mas eu te pergunto, o que é não? O que é nunca? O que é jamais? São advérbios, são palavras que indicam circunstância de negação. Há palavras que indicam afirmação, certeza, dúvida. Pessoal, tudo advérbio. Então pensa, olha só, o que eu vou ter como partícula atrativa? Os advérbios. Só não esquece de um detalhe. Eu não posso colocar para ti, sempre que eu tiver um advérbio é uma partícula atrativa. Não, eu tenho que colocar assim, ó, são os advérbios, mas os advérbios que não tenham isso aqui, ó, tá? Advérbios não virgulados, porque a gente aprende lá na análise sintática que tem o adjunto adverbial deslocado e que o adjunto adverbial deslocado é normalmente marcado por pontuação, marcado por vírgulas normalmente. Lembram disso? Pois é. Se o meu advérbio aparecer virgulado, eu não vou utilizar próclise, tá, pessoal? Eu vou cair no primeiro caso que nós veremos de ênclise. Então, ó, se eu tivesse isso aqui, ó, ontem te liguei ou ontem liguei-te? É ontem te liguei, ó. Ontem te liguei. Por que é ontem te liguei? Porque eu tenho ontem, e o ontem é um advérbio de tempo. Advérbio é uma partícula atrativa, lembra, né? Aí ele puxa, ó, por isso que eu tenho um caso de próclise aqui. Tá? Daí nós veremos depois que se colocarmos uma vírgula aqui, aí muda tudo. Bom, terceiro grupinho aqui de partículas atrativas, tá, pessoal? É o grupinho dos nexos, mas nexos subordinativos. Nexos subordinativos. Embora, apesar de, todos aqueles nexos que vocês veem lá nas orações subordinadas adverbiais, por exemplo, estão aqui, né? Aí tu vai dizer, pô, Marques, mas então é barbada a próclise, né? Pessoal, olha, sim e não. É barbada a partir do momento que tu lembra tudo que é pronome, pronome interrogativo, demonstrativo, possessivo, pessoal do caso reto, oblíquo átono. É legal e é fácil a partir do momento que tu lembra todos os advérbios, advérbio de negação, afirmação, dúvida, certeza, né, instrumento, companhia, assunto, causa e assim vai.
né? E é legal e é fácil também a próclise a partir do momento que tu lembra de todos os nexos subordinativos, né? Se tu pegar, por exemplo, os nexos subordinativos adverbiais, só ali nós temos 9 grupinhos, né? Causal, comparativo, consecutivo, concessivo, condicional, conformativo, final, proporcional e temporal. Se tu lembrar de todos os nexos ali inseridos, realmente aí a próclise fica fácil. Só que, de novo, né, pessoal, olha só, vamos então ver quais são os casos de mesóclise e ênclise, porque daí tu pode ir por eliminação também. Daqui a pouco, eu vou primeiro para mesóclise, é mesóclise? Não, não é. Agora eu vejo ênclise, é ênclise? Não, não é. E agora? Eu vou para próclise, simples assim. Beleza? Quais são os casos de mesóclise, pessoal? Quando que eu vou utilizar a mesóclise? Tá? Regra geral é essa aqui, ó, que é o que a gente precisa lembrar. Quando o meu verbo estiver no futuro, futuro do presente ou futuro do pretérito, tanto faz. Quando o meu verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, eu vou utilizar a mesóclise, pelo menos como regra geral. Tá? Por exemplo, olha só, pessoal, perguntinha. Te darei, te, te, ei, tá? Então, vamos imaginar, estou conversando com a minha filha, né? Te darei-te ou dar-te-ei um beijo hoje à noite, tá? Um beijo de boa noite. Aí tu vai dizer, pô, Marcos, tu não vai dizer dar-te-ei para tua filhinha de 8 anos? Claro que vou, pessoal, vou ensinar o português culto desde os 8 anos de idade, tá aqui, ó, tá? Então vai ser dar-te-ei. Aí ela vai dizer, mas pai, por que é dar-te-ei? Eu vou dizer para ela, filha, porque aqui nós temos um verbo no futuro do presente e o futuro do presente pede uma mesóclise, não próclise, tá? Claro que eu não falaria isso para ela, né, pessoal? Mas enfim, nós devemos saber, como o verbo está no futuro do presente, eu tenho que utilizar uma mesóclise. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu tivesse um eu aqui na frente? Pô, eu não ficaria entre duas situações? Porque o meu verbo está no futuro do presente, né? A regra manda utilizar a mesóclise quando o verbo está no futuro do presente. Tá, mas agora eu não coloquei uma partícula atrativa na frente, que é o eu. O eu não é um pronome pessoal do caso reto? Aí pronome não atrai pronome, aí eu não deveria utilizar eu te darei ao invés de dar-te-ei? Pessoal, a resposta é sim. Se eu colocar o eu ali na frente, eu sou obrigado, toma cuidado, não é questão de escolha, eu escolho, tanto faz. Não, agora está errado utilizar o dar-te-ei. Por quê, pessoal? Porque nós temos aqui uma força entre, né, as colocações pronominais. Qual é a mais forte de todas? A próclise, depois mesóclise, por último a ênclise. Então, quando eu estiver num conflito de regras, aqui eu estou num conflito de regras, ó, eu tenho partícula atrativa, mas eu tenho verbo no futuro do presente, o que eu faço? Tu vê aqui pela ordem da força, quem é que ganha sempre? A próclise, entre próclise e mesóclise, ganha a próclise. Por isso que se eu colocar o eu te darei. Tranquilo? Bom, e o último caso aqui, pessoal, é o caso da ênclise, né? Quando que eu vou utilizar a ênclise? 2 casos particulares aqui. Primeiro, início de período, início de frase, início de oração, ou ainda após pontuação, Por isso que aqui nós falamos, olha só, tá? Se o meu advérbio aparecer virgulado, se eu colocar assim, ó, ontem te liguei, não tem vírgula. Agora, se eu colocar ontem, vírgula, como é que ficaria? Ontem liguei-te, tá? Se eu colocar uma vírgula, eu tenho isso aqui, ó, após pontuação. Ontem, vírgula, liguei-te, tá? Só que imagina, né, o Bart ligando para a esposa, para a Verônica, né, e falando para ela, ontem, liguei-te. O que ela diria? Não, pelo amor de Deus, tá? Não pode, né, pessoal? No dia a dia a gente não usa isso. Mas aí é linguagem coloquial. Mas isso aqui é uma inadequação se tu colocares a vírgula e falar te liguei, tá? Então, ontem, vírgula, liguei-te. Tranquilinho? E aí, pessoal, para encerrar, olha só, aqui nós temos os casos de colocação pronominal. Se eu errar a regência, de um verbo, por exemplo, eu também caio num solecismo. Exemplo clássico, o cara chega para ti e fala isso aqui, ó, assisti o filme
ontem. Olha que coisa linda, né? Assistiu o filme ontem. Todo mundo fala isso, pessoal, mas está errado. Por quê? Porque quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. O verbo assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede a preposição a. Então, quando eu falo assistir o filme ontem, está errado. É uma inadequação, é um vício de linguagem, é um solecismo por regência. Outro exemplo é o obedecer. Ah, eles obedeceram os pais. Mentira, eles obedeceram aos pais, porque quem obedece, obedece a algo ou a alguém. E o último caso é quando eu tenho um erro de concordância, pessoal. E aqui o clássico é eles utilizarem os verbos impessoais. Aí ele coloca uma frasezinha para ti assim, ó, haviam 10 torcedores no jogo do Grêmio, tá? Ninguém vai assistir o jogo do Grêmio, né, pessoal? Para que Grêmio e Real Madrid? Olha só. Então, haviam 10 torcedores no jogo do Grêmio. Isso aqui tá certo? Não. Muitas pessoas olhariam, ah, tá certo, Marcos. Por quê? Porque eu tenho 10, tá no plural, então o verbo vai para o plural, porque me ensinaram que o verbo concorda com o sujeito. Tudo bem, pessoal, ele concordaria se tivesse sujeito, porque aqui não tem. Porque o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem sujeito, mas é o verbo haver no sentido de existir, não é o existir. O existir tem sujeito, o que não tem é o verbo haver no sentido de existir. Por isso que ele fica obrigatoriamente no singular. Então o correto seria havia 10 torcedores no jogo do Grêmio. Isso aqui vai se estender para o verbo fazer relacionado a tempo, verbo ser relacionado a data, hora e distância, né, os famosos verbos impessoais. Tranquilo, gente? Então fica a dica, dá uma olhadinha nessa parte de vícios de linguagem, principalmente no solecismo, que são essas inadequações, esses erros de colocação, regência ou ainda de concordância. Tá, pessoal? Aí chamo o professor Bart aqui só para dar um tchau para você. Deixa eu te passar, ou tu quer falar pertinho de mim? Não, falou. Fala Aqui. pertinho. É isso aí, pessoal. Então, eu e o Marques aqui, né, o raciocínio lógico e o português, a gente está aqui na torcida e a gente tem certeza que vocês vão arrebentar aí na prova no final de semana. E o Marques também vai falar aqui do nosso canal no YouTube, que a gente também está com dicas aí para concurso. Beleza. Pessoal, então olha só, lembrando, né, entre lá no canal do YouTube, Jorge Bart Concursos, tá? Pesquisa ali, te inscreve no canal, né? Não esquece de te inscrever, te inscreve no canal, dá um likezinho lá, um joinha pra gente nos vídeos, por favor. Ativa o sininho, porque ativando o sininho tu vai receber todas as nossas notificações, sempre que tiver um vídeo novo, que agora a gente vai estar postando sempre, né, Bartão? Vídeos novos ali acerca de concursos, etc. Tá? E estamos aí à disposição de vocês, uma boa prova e muito obrigado por tudo. Isso aí, gente. Boa prova. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.